Amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por essas 7 noites proféticas, 6 noites e uma tarde profética, que é domingo próximo. Obrigado, Senhor, pela igreja Fonte de Alívio, esse nome lindo que o Senhor deu aos Teus filhos, porque o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o poço eternal de águas vivas, o Senhor é a fonte inesgotável. Então essa igreja leva o Teu nome, porque Tu és a fonte de alívio. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer. Me coloco diante de Ti com respeito à Tua palavra, com temor ao Senhor. Eu nada sou sem Ti, nada posso sem Ti, não posso falar sem o Senhor. E me submeto, como Teu Filho orou, ao professor Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e entender tudo que vem da parte do Senhor. Como Cornélio, diga assim comigo: estou aqui, pronto para ouvir tudo que o Senhor tem para me dizer. Amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Vamos abrir a Bíblia, a nossa Bíblia aqui, grande. Um dia eu estava lá num congresso lá na Bahia, e estava sem óculos, como estou querendo ficar sem óculos, e aí eu estava só com a Bíblia no celular. Aí um pastor que vocês conhecem, não vou falar o nome não, estava comigo nessa cruzada lá na Bahia. Ele foi pregar, e eu estava lá no púlpito, meu celular, com a Bíblia. Aí ele falou: esse negócio de crente que fica com Bíblia e celular, isso na Bíblia. Aí eu já comecei a querer esconder minha Bíblia. Mas ela está aqui, tá? Tem várias versões aqui. Mas eu prefiro aquela lá que é maior, dá para enxergar melhor. Apenas um texto, Romanos 14, 17. Aleluia. Romanos 14, 17. Mas eu também gosto de papel, é melhor de papel mesmo. No 3, vamos todos ler juntos. 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Amém. Se o tema dessas 7 noites é edificando o reino de Deus no corpo de Cristo, edificando o reino de Deus. Se nós vamos edificar este reino, nós temos que saber o que é o reino, o que não é o reino. Nós temos que saber as imitações de Satanás desse reino. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Temos então que já pescar aí uma chave. Na tentação descrita em Mateus 4, Lucas 4, o diabo ofereceu a Jesus os reinos do mundo e disse: tudo isso aqui é meu, eu te dou se você me adorar. Significa que há uma ligação íntima entre reinos do mundo e diabo. Então nós temos que ter muito ali tato para falarmos sobre o reino de Deus, para não confundi-los com o reino do mundo e não pensar que talvez o nosso sucesso no mundo seja automaticamente fruto de uma vida cristã, de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós vamos ter que entender, especialmente porque hoje o subtema é levando esse reino de Deus aos nossos filhos, aqueles sobre os quais temos uma grande responsabilidade e obrigação de levá-los a Deus, apesar que nem sempre vamos conseguir. E porque nós temos que ensiná-los sobre o reino, mas não podemos introduzi-los no reino, porque o reino vai estar dentro do coração. Lucas capítulo 17, 21, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está na USP, ou na PUC, ou na São Carlos, ou na Mauá, engenharia, mas o reino de Deus está dentro de vós. Já dá para entender o que eu quero pedir que o Espírito Santo diga para nós. Nem sempre o sucesso da faculdade do seu filho vai ser fruto do reino de Deus, porque Lucas 17, 21 diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo ali ou lá está, mas o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Então nós já temos que começar a entender isso. Se nós vamos edificar o reino, nós temos que entender a oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Este reino então é móvel, ele vem de algum lugar, e se ele vem de algum lugar, ele vem de Deus, porque o reino é de Deus, então ele vem do céu. Significa que já temos uma diferença entre o reino do mundo, que tem uma estrita e estreita e íntima ligação com Satanás.
os reinos do mundo. Foi isso que ele ofereceu lá. Se ficar com raiva, fica com raiva, a Bíblia está dizendo lá: te dou os reinos do mundo e a glória dele, se prostrado me adorares, porque tudo isso é meu. Foi o diabo que falou, e eu dou a quem eu quiser. Então, não confunda alguém que tenha sucesso, começando já por aí. Não confundamos alguém que está tendo sucesso nessa terra, como se ele estivesse cheio do Espírito Santo e cheio de Deus. Não confunda, nós vamos ter que ter mais base do que simplesmente essa frase que eu estou dizendo. Eu não estou querendo apenas afirmar ou jogar um balde de água fria no sucesso, no seu sucesso, no sucesso da sua empresa, ou no sucesso dos seus filhos, ou no seu sucesso financeiro, ou no seu sucesso ministerial. Não estou querendo jogar um balde de água fria, mas eu quero, com todo respeito à palavra de Deus e temor e tremor a ela, diante dela, de dizer a você que nós vamos ter que pensar. O apóstolo Paulo então escreve em Romanos 14, se você ler o texto todo, ele está falando sobre comida, comidas e rituais de igreja e dias e essas coisas todas, e ele repete antes do versículo 17, e depois do versículo 17 ele continua falando sobre questões de comida, questões da vida da igreja. E então no versículo 17, como se fosse a chave de todo o capítulo, ele diz: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós entendermos Romanos 14, 17, vai ficar muito fácil nós construirmos o reino de Deus nessas 7 noites proféticas. Vai ser fácil nós entendermos, por exemplo, o nosso sucesso financeiro, se nós entendermos Romanos 14, 17. Vai ser fácil entendermos o sucesso dos nossos filhos em uma faculdade, se nós entendermos Romanos 14, 17. E se Romanos 14, 17 for aplicável aos nossos filhos, nós sabemos que não é fácil ter filhos crentes. Não é fácil. Nós sabemos que as nossas crianças ficam na igreja, mas depois elas vão crescendo, elas se tornam adolescentes, e a menina adolescente resolve ser lésbica, e o menino adolescente resolve ser gay, e eles acham que não tem nada demais, porque o mundo favorece isso. Então nós criamos as crianças na igreja, fizemos todos os tipos de mensagens e demos para eles, e eles com 15 anos decidem: a menina gosta de menina, o que é que tem? Porque isso está na moda. Isso talvez seja um alerta para nós, porque isso não, em qualquer igreja tem acontecido isso, não só nessa área de pecado, mas em qualquer pecado tem acontecido isso. Então, ou nós aceitamos como se fosse Deus, como se fosse o reino de Deus, ou nós começamos então uma guerra sem precedentes. É uma guerra muito forte. O reino de Deus, segundo Jesus, é tomado à força. O reino de Deus não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim implantar o reino de Deus. Por exemplo, quando eu expulso o demônio, Jesus falou: quando expulsa o demônio, o reino de Deus é chegado. Hoje em dia quase não existe mais demônio nas igrejas. Acho que eles sumiram. Acho que os demônios sumiram tudo, quase não tem mais possessão demoníaca. Ou então o povo está tão endemoniado que agora ninguém mais nem sabe quem é demônio e quem é gente mais. Acho que é segundo. O negócio está meio complicado. Mas nós temos que construir esse reino. Então esse tema, apóstolo, foi muito precioso. Eu fiquei muito feliz difícil, mas dizer: Deus, é muito bom ouvir do Senhor. Porque nós estamos realmente no tempo do reino, e nós temos que entender esse reino, nós temos que edificar esse reino, não temos opção. Não temos opção, nós temos que fazer isso. Quando Jesus voltar, Ele não vai inaugurar o reino, Ele vai entregar o reino. Nós já estamos reinando aqui. Está lá em 1 Coríntios 15, é só lermos, que está dizendo lá no capítulo clássico da ressurreição, fala quando Jesus voltar, o toque da última trombeta, e tem ali o arrebatamento, tudo aquilo lá que nós já sabemos, mas diz: Ele entregará o reino ao seu Deus e Pai. Ele vai entregar o reino. Significa que Ele já deve estar reinando em minha vida, e nós já devemos estar construindo esse reino desde Abel, desde que começou ali com a sua oferta aceitável perante Deus. Nós temos que estar construindo este reino. Mas eu gostaria novamente de alertar: nós temos que tomar todos os cuidados, primeiro para não confundir o reino de Deus com o reino de Satanás, porque o reino de Satanás está ligado aos reinos desse mundo. Não confundir os nossos sucessos com automaticamente um sucesso espiritual, porque nem sempre isso é real, nem sempre isso é verdadeiro, nem sempre aquele cantor de sucesso
é porque o reino de Deus está nele. Às vezes tem outro reino ali ao qual ele se submeteu. Então nós vamos entender nesse contexto, Romanos 14, 17, aplicar aos nossos filhos, e o texto diz: o reino de Deus primeiro, não é comida nem bebida. O que ele está dizendo isso? Comer e beber é a única coisa que todo mundo a pessoa individualmente faz, apenas ela faz, ninguém pode fazer isso pela pessoa. Mesmo que seja um velhinho no asilo, jogado ali ao esquecimento, alguém, a enfermeira lá, a cuidadora ou o cuidador vai colocar a comida na boca, mas a pessoa, ele vai ter que mastigar ou engolir, mesmo que tenha 100 anos de idade. Ninguém pode comer pela pessoa. Você pode preparar uma comida para a pessoa, mas não pode fazê-la comer. Você não pode comer por ela. Até obrigar a comer você pode, mas não pode comer por ela. De todo jeito ela vai ter que engolir, mastigar, qualquer coisa vai fazer, mas é ela que vai fazer. Então, quando o Espírito Santo diz, através de Paulo, numa revelação profunda, ele está discutindo sobre as coisas de igreja, sobre os rituais religiosos, sobre os dias que guarda, as comidas que come, as comidas que não comem, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que o levanta, o senta, o lê, o não lê, o interpreta daquele jeito ou de outro. E então ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está dizendo que o reino de Deus não é você mastigando por você mesmo, não é apenas uma satisfação da sua necessidade. O reino de Deus não é a satisfação da tua necessidade. Isso é muito forte para nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos sobre isso, porque nós já nascemos em pecado, nascemos com egoísmo, e a criança acha que ela é o centro de todas as atenções, e hoje em dia muito mais do que algum tempo atrás, e ela vai crescendo achando que é o centro de tudo e de todos. Eu não estou dizendo que ela não é importante, eu não estou dizendo que ela não é especial, porque ela é especial. Eu estou falando de um pecado chamado egoísmo, uma pessoa que acha que é tudo ela, só ela, e não existe ninguém além dela. E então hoje os pais ficam ali pedindo desculpa para os filhos, os pais querem ser tão amados que os pais hoje têm medo de serem rejeitados pelos filhos, aí tem medo de dar uma bronca, tem medo de resolver um problema que vai exigir talvez uma repreensão, que vai exigir uma dificuldade maior naquele trato, porque essas coisas estão acontecendo. Então nós já nascemos de forma egoísta, já nascemos pensando apenas em nós mesmos. Então Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida e bebida, não é a tua satisfação própria, não é aquilo que vai te satisfazer. A igreja não pode viver em função de te satisfazer. Os pastores não podem pregar uma palavra para te agradar, te dar uma comida que você vai querer comer, porque a criança pode não querer o brócolis, a couve, mas ela precisa daquela verdura verde, porque está faltando vitamina K no sangue dela, e ela precisa comer verdura verde. Não, mas você tem medo de desagradar seu filhinho, então você lasca doce na barriga dela. E é isso que Paulo está dizendo: o reino de Deus não é comida e bebida, porque comer e beber é aquela satisfação pessoal, e a criança tem isso, questão da satisfação pessoal. Você sabe, o médico falou que ela precisa de verduras verdes, mas ela não gosta, aí você dá um jeitinho de dar salgadinho para ela, e aí entope a criança de salgadinho, e o preço vai vir mais tarde, o custo daquela decisão chegará, isso vai, nada que eu fizer vai ficar sem uma consequência. Então ele diz: o reino de Deus não é isso, não é satisfação, não é o pastor te alimentar com a comida que você quer comer. A igreja Fonte de Alívio quer salgadinho, então vamos lá todo domingo salgadinho para a igreja. A igreja gosta de chocolate, então só chocolate para a igreja. A igreja não gosta de feijoada. Ah não, porque é muito forte. Ah, essa palavra o pastor não prega não, que é muito forte. Não prega sobre pecado, que é muito forte. E aí você quer comer e você fica discutindo isso. É isso que Paulo está dizendo: comer e beber, isso não é reino de Deus, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo: o reino de Deus não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Se você precisa de verduras verdes, estou falando como parábola, é isso que Deus vai querer te dar, porque aquele doce não vai suprir a necessidade de uma cura no seu corpo. Por isso nós temos que entender. E aí ele diz: mas então o que é o reino de Deus? Se não é satisfação própria, não é o pastor pregar o que eu quero ouvir, porque é isso que está acontecendo nos últimos tempos.
As pessoas querem ouvir o que lhes agrade aos ouvidos e não o que a palavra de Deus diz. E aí então ele diz: o reino de Deus, em primeiro lugar, é a justiça. O reino de Deus é a justiça. O que é justiça? O que representa a justiça? O que é justo nesse mundo? Esse mundo é um mundo de injustiças. É injusto o pai e a mãe se separarem e a criança fica lá com problemas psicológicos, tendo que enfrentar psicólogos, às vezes o resto da vida, se tiver dinheiro para pagar as consultas. Senão vai ficar com problema aí mesmo, não vai ter ninguém para ajudá-la. É injusto, isso é um mundo de injustiça. Então, imagine essa criança, ou imagine esse pai, que hoje é separado, mas que foi restaurado por Deus, Deus tratou no seu coração, ele vai ter que implantar o reino de Deus no coração de um filho que está cheio de injustiças dentro dele. É injusto lá, não sei aqui em Grajaú, mas lá em Santo André, nossa região, tem muitos casos, mães que têm vários filhos, e cada filho de um marido diferente. E é uma injustiça tremenda com as crianças, porque quando ela casa novamente com uma outra pessoa, e ela já tem um filho de outra pessoa, aquele homem geralmente não trata bem aquela criança. E se só ficasse no não trata bem, seria bom. O problema é que além de não tratar bem, ainda trata mal. E o problema é que além de tratar mal, pode ter outros agravantes, como até molestações. Às vezes pode não chegar no físico, mas molestações emocionais são muito graves. Então, nós só citando aqui, é um mundo de injustiças. Você vem para a igreja, você vem para Jesus injustiçado. Quantos vieram para a igreja do Senhor debaixo de espírito de rejeição? Muitos de nós. E rejeição é injustiça. É aquele pai que devia amar você e não te amou. É aquela mãe que devia cuidar de você e foi embora para o trabalho, e desde nova, talvez teve você quando era jovem, e foi para os prazeres pessoais dela, e deixou você com a avó. E então aquilo tem um sentimento de injustiça, e quando você conhece Jesus, você começa a ver que Jesus é um Jesus justo. Ele vai trazer justiça para a tua vida, Ele vai trazer o que é justo para você. Quando você vai e você diz: bom Deus, o Senhor me desafiou para ser, quem sabe, um político, e você vai ser um político, é um mundo de injustiças ali. Na primeira sessão já rola muito dinheiro para votar no presidente da Câmara, se você vai ser vereador. E aí é um mundo de injustiças. Os que tentam fazer a coisa certa são até caçados, e os que fazem tudo errado são os que são elevados aos olhos dos homens. Aí você vai ser colocado ali, tem certeza que vai para lá? Porque se for para lá, se Deus mandou, você vai ter que trazer o reino de Deus, e o reino de Deus é justiça. Vai trazer justiça ali, tem certeza? Aí vai ter que ser tomado à força mesmo. Vai trazer justiça na tua casa. Às vezes nós temos 2, 3 filhos biológicos do nosso coração e tratamos injustamente. Às vezes tratamos injustamente, às vezes o maior, porque o menor é mimado, do meio então nem se fala, né? Os filhos do meio geralmente de alguma forma são rejeitados, ou o mais velho, ou o mais mimado, ou o da ponta, mas o do meio, né? Isso se chama injustiça. E aí você veio para a igreja do Senhor e fica discutindo sobre comer e beber, coisas rituais, quando a sua família não está bem. Quando você vê que teu marido pratica injustiça com você, ele veste um paletó aqui na frente, mas lá em casa ele não é aquela pessoa carinhosa, ele pratica injustiças com você. Ele casou com você dizendo que iria amar você até que a morte o separasse, e na verdade ele está demonstrando que não tem amor, e o apóstolo falou sobre amor, faz parte do reino de Deus. Faz parte do reino de Deus. Então, edificar o reino de Deus, em primeiro lugar, é entender o que é justiça. Justiça é tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus, tudo que é contrário ao mundo e contrário a Satanás. E por isso Jesus falou, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Por isso não é fácil você implantar a justiça. Não é fácil você ser justo nem mesmo com a sua esposa. Não é fácil você ser justo nem mesmo com o seu marido. E ser justo é reconhecer. Ser justo é reconhecer o melhor em cada um.
naquela pessoa, dar o seu melhor, isso é ser justo. Ser justo é quando nós podemos dar uma palavra de carinho e elogio e não fazemos, nós somos injustos ali. Injustos, não que as pessoas precisem de bajulação, não é isso que eu estou dizendo. Está tudo certo. Todas as lutas que eu tenho enfrentado, até minha família, está tudo certo, até minhas dívidas, pai, está tudo certo. Ali você encontrou a justiça. Por quê? Porque é justo o que você está passando mesmo. Quem encontrou isso? Davi. No Salmo 51, quando ele cai na real do seu pecado com Batseba, ele diz no Salmo 51, eu nasci em iniquidade, e pecado me concebeu minha mãe, por isso tu és tido por justo quando falas e puro quando julgas. Então ele reconhece a justiça de Deus até no problema que ele está enfrentando. Mas quantos crentes acham que, por que Deus fez isso? Porque Deus, aquilo não foi Deus que fez nada, foi você que fez. Aquela dívida que você está vivendo, foi você que fez, não foi Deus. Aquela palavra ruim que você falou contra seu marido, sua esposa, foi você que falou, você que abriu a boca e falou, não foi Deus que colocou aquela palavra nos seus lábios. E então Davi reconhece, Deus, tu serás tido por justo quando julgas e puro quando falas. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então ele ali encontrou o reino de Deus, a justiça. E quando você encontra o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar, logo em seguida vem a paz. Davi começou a sentir uma paz que não havia sentido há muito tempo, desde que tinha pecado com a Batseba. Ele começou a encontrar uma paz, e daí ele fala, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então você começa a encontrar paz, você diz, Deus, é verdade, eu estou passando por essa dificuldade, Pai, é por causa do meu pecado, mas eu vou confessar ao Senhor. E você começa a encontrar paz na confissão. Você consegue encontrar paz até no meio do problema, até no meio do sofrer. Até no meio do sofrer, você vai ter paz no seu viver. E você começa a ter uma coisa que muito crente não está tendo mais hoje em dia, paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem seu coração, nem se atemorize. Ele começa a te dar uma paz. Você começa a dizer, mas não é mesmo que eu estou passando por isso, é por causa das minhas decisões. Tudo é por causa das minhas decisões. E você senta com seu filho e começa a dizer, filho, eu sei que você está passando isso, porque eu fui injusto com você. Eu não sentei com você quando você era adolescente. Não contei os meus próprios problemas até para te ajudar a enfrentar o que você enfrentou. Hoje talvez você esteja aí indo por um caminho ruim, talvez uma pornografia, uma coisa, porque eu não fui um bom pai com você. Eu não me sentei com você, eu não te encaminhei, eu não fui justo, porque um pai justo é aquele que pratica a justiça, e o justo é conversar com o filho. Não, mas eu simplesmente acho que o meu filho é um sem vergonha, porque eu não conversei com ele, eu não edifiquei o reino de Deus em relação aos meus filhos. Eu não sentei com ele, mas eu gostaria de dizer para você que ainda há tempo de fazer isso. Ainda nessa noite, ainda há tempo de nós mudarmos a nossa vida, nosso jeito. E aí você começa a sentir paz, você senta com o filho, você começa a sentir paz porque você pede perdão. E não é um pedido de perdão porque você foi nas 7 semanas e mandaram pedir perdão, meu obrigado, que ele não funciona. Eu já ministrei um monte de gente que não funciona. Ministrei porque a pessoa porque mandaram ministrar, mas a pessoa não queria ser ministrada. E Jesus nunca curou ninguém que não quis a cura, ele só curou quem quis a cura. Jesus nunca libertou quem não quis libertação, só liberta quem quer libertação. Não adianta você querer pelo seu filho, eu querer pelo meu filho, ele tem que querer, mas isso você vai pregar sobre o reino de Deus na vida dele. Não é fácil, é uma das coisas mais difíceis, é edificar esse reino, é implantar esse reino, é tomar esse reino de Deus à força, é implantar uma justiça no mundo injusto, santidade no mundo pecaminoso, falar de Deus no mundo que não quer Deus, no mundo que prefere os prazeres, mas o reino de Deus é isso. E quando nós fazemos isso e fazemos o que é justo, então a paz começa a vir. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E aí começa a paz. E aquele pânico vai embora, aquele dinheiro que você ia gastar com psicólogo, você vai dar de oferta nas 7 noites, porque você não vai gastar mais dinheiro com psicólogo, porque você vai ter uma paz que você nunca mais tinha tido. Você vai sair daqui em paz. Você vai sair daqui cheio de alguma coisa assim, eu não sei explicar, mas Deus foi tocando no meu coração. O problema
O marido talvez continue lá fazendo o que não deveria fazer. A esposa talvez continue lá, talvez com algumas dificuldades. O filho ainda não está curado. Mas você está sentindo uma paz. Por quê? Você entendeu a justiça de Deus. Você entendeu que Jesus veio com a justiça dele, trazer com o sangue da sua justiça a sua paz. E aí você vai então edificando o reino de Deus. E aí você tem o terceiro irmãozinho da justiça e da paz, o terceiro filho, que é a alegria. Falando assim que essa igreja aqui tem que ser, se o cara chegar triste, tem que sair alegre, porque o irmão do som tem até que falar glória a Deus. Se ele não tem aviso, ele fala glória a Deus. Então, o negócio aqui é alegria mesmo, então tem que estar feliz. A expressão das que dançam e que cantam, né? A Alice até tirou foto. Quando ela via a expressão, ela veio pegar essa expressão aqui, né? E então a expressão, aquela expressão de alegria, não forçada, aquela expressão de prazer na casa de Deus. Eu estou na casa de Deus. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Será que existe esse prazer nos nossos filhos? Se não existe, então não tem reino de Deus, porque o reino de Deus é alegria também. A nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. A nossa paz tem que exceder o mundo. E a nossa alegria é sobretudo a alegria do Senhor. Preste atenção nisso. A minha justiça tem que ser maior do que a justiça dos fariseus e pessoas do mundo. A minha paz não é a paz do mundo, é uma paz muito maior, que excede tudo que é entendimento do mundo. O mundo não entende porque você está com problema e que é em paz. E a minha alegria é a alegria do Senhor, que é a minha força. É uma alegria que... Mas como é que você vai estar alegre num Brasil desse? É porque eu não sou do Brasil, eu sou do céu. E aí nós começamos a dizer, eu oro pelo Brasil, mas eu sou do céu. Talvez alguém já viu na minha live eu dizendo algumas coisas, eu não quero ofender ninguém, nem o que eu fazia, mas eu carregava o Brasil nas costas, literalmente orava pelas 27 bandeiras e tudo, e fazia, não faço mais. Deus falou uma coisa comigo, é uma coisa pessoal minha. Eu continuo orando pelo Brasil, mas eu oro mais pela igreja no Brasil. Porque eu descobri que Abraão não orou por Sodoma e Gomorra, Abraão orou pelos crentes de Sodoma e Gomorra. E chegou a 10, se tivessem 10 crentes, Deus teria poupado 2 grandes cidades por causa de 10 crentes. Olha o poder que você tem. Então nós temos que começar a orar pela igreja, né? Por esses 10, por esse remanescente, por esse povo aqui no Brasil, no mundo. Orar pelo povo de Deus para que se desperte. Porque o reino de Deus está aqui. E nós não queremos mais perder nossos filhos. Queridos, sabemos que podemos perder alguns filhos ainda. O Jó, coitado, era crente, muito crente. Mas os filhos dele não eram, fazer o quê? E a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício pelos filhos, mas isso não resolve. Os filhos teriam que resolver. E o diabo pôde matar os 10 filhos, estavam na farra lá, bebendo e farrando lá, o diabo matou tudo de uma vez. Porque a salvação realmente é individual, mas ele não poderia simplesmente oferecer sacrifício pelos filhos, ele tinha que levar os filhos a entenderem aquele sacrifício para que eles pudessem fazê-lo também. Construir o reino de Deus é falar desse reino do céu, porque ele vem de Deus do céu, que é diferente do reino da terra, e começarmos a implantar isso no coração dos nossos filhos, inculcar, como diz lá em Deuteronômio 6. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e implante isso. Coloque esse chip na cabeça dos seus filhos, o amor de Deus. Implante isso, inculque isso no coração dos seus filhos. Não basta fazer por eles, porque não resolve. Eles precisam, eles têm o seu espírito, o espírito deles é individual, eles precisam ter um encontro com Deus. A Bíblia diz, até a criança se dará a conhecer se as suas obras são boas ou más. Você vai notando a criança, você traz a criança para a igreja, mas você sabe que está com os dias contados, quando fizer ali uns 15, 16, você já não consegue mais trazer. Porque você nota até pelo rosto que não gosta daquilo. Não gosta de estar ali, não tem aquela alegria do Espírito Santo, não tem aquele prazer em ler a palavra de Deus, tem muito maior prazer nas coisas deste mundo, talvez nas canções, nas bandas, nos influencers e talvez até
em outras pessoas e outros ídolos e não no Senhor. E aí você tenta fazer sacrifício pelos seus filhos, mas talvez tenha uma tristeza lá no final. Então hoje é importante que nós entendamos Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora a chave desse texto, agora vai chegar a chave desse texto, é a última palavra do texto, no Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. A nuvem é o Espírito Santo, né? Todos foram batizados na nuvem. O Espírito Santo é o segredo da nossa vida, queridos. A igreja do Senhor sem o Espírito Santo, a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então nós queremos uma notícia boa para nós queremos o reino de Deus, justiça, paz e alegria, então nós vamos ter que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a chave desse texto de Romanos 14:17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo de toda a nossa vida. O Espírito Santo será o segredo dos nossos filhos permanecerem na fé, mesmo diante de uma faculdade grega, de uma faculdade do espírito da Grécia, do espírito do humanismo. O Espírito Santo será o segredo dos nossos filhos permanecerem no altar, mesmo em um mundo em que os filhos dos crentes não querem mais saber do altar. O Espírito Santo será o segredo se nós construirmos esse reino no Espírito Santo. Se nós nos dedicarmos a Ele, ao Espírito Santo, essa pessoa mais mal compreendida da Trindade, que é o Espírito Santo, se nós nos dedicarmos a Ele, nós vamos ter muito sucesso na implantação, na edificação, na construção, e quando Jesus voltar vai entregar o reino que estamos vivendo ao Deus e Pai. E como é que nós podemos fazer para ficarmos cheios do Espírito Santo? Como é que podemos fazer para vivermos o Espírito Santo? Um dia eu estava em casa e orando, e o Senhor me deu uma frase assim ao meu ouvido, disse: o dia de Pentecostes ainda não terminou. E eu fiquei com aquela frase: o dia de Pentecostes ainda não terminou, o dia de Pentecostes ainda não terminou. E aí eu falei, eu fui lá, eu ouvi e falei. E então eu comecei a falar na igreja de vocês lá em Santo André: o dia de Pentecostes ainda não terminou. Eu comecei a falar sobre isso. E aí eu fui ler a palavra de Deus, eu fui ler Joel 2. E aí eu vi que em Joel 2 o dia de Pentecostes realmente não terminou. E nós não vamos ler o texto todo, vou apenas citar algumas partezinhas dele. E naquele dia de Pentecostes, as pessoas pensavam que os apóstolos estavam bêbados, 9 horas da manhã, e o apóstolo Pedro disse: não estão bêbados, são 9 horas da manhã, e nem que fosse 9 da noite, eles não estão bêbados, eles são crentes. Mas isso que está acontecendo é para se cumprir a profecia do profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Inclusive foi o texto que o apóstolo Alain e a apóstola Adriana colocaram no 2024, Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os servos derramarei o meu espírito, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, derramarei do meu Espírito Santo. E se você ler todo Joel capítulo 2, aí você vai: haverá prodígios no céu, na terra, fogo, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar sangue e tal, e aí não aconteceu ainda, mas ele disse que se cumpriu. É porque realmente se cumpriu ali, a partir dali, o dia de Pentecostes foi inaugurado. Mas se você ler atentamente algumas partes de Joel 2, você vai ver que lá tem uma coisa dizendo assim: até que o noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Nosso aposento é essa terra aqui, o noivo da sua recâmara vai sair o Senhor Jesus. Então esse dia só vai terminar quando o noivo sair da sua recâmara e a noiva do seu aposento, quando o Espírito e a noiva disserem: vem, Senhor Jesus. Então esse dia de Pentecostes não mudou, não terminou, é um dia, é uma era, como também foram as eras de Gênesis 1 e Yom. A palavra é um dia, não de 24 horas, mas é um dia inaugurado ali, e que nós temos o privilégio de viver, porque o Senhor Jesus disse: eu vou subir e vou mandar o Espírito Santo, o outro Consolador. E Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. E Ele não está falando de um dia de 24 horas, porque se a obra do Espírito Santo apenas se resumiu a um dia de 24 horas, ou alguns dias ali em Jerusalém, então nós estamos muito mal. Mas esse dia Ele continua vivendo e sobrevivendo através de nós.
ativando as nossas vidas no próprio Espírito Santo. O Espírito Santo então desceu naquele dia e pousou sobre os apóstolos como línguas de fogo. Atraiu as pessoas como um vento impetuoso. E as pessoas começaram a ser atraídas pela palavra de Deus. É isso que é o dia de Pentecostes. E é esse dia que nós temos que estar vivendo em cada culto, em cada reunião em casa, em cada reunião ali com os nossos filhos, falar, deixar esse vento soprar, como nós cantamos, deixa o vento soprar, deixa o fogo descer, deixa a glória descer. Eu não sei se é assim que tem toda a letra, mas é mais ou menos parecido. Nós temos que viver assim. É um dia maravilhoso esse dia que estamos vivendo, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é fora do Espírito Santo. Nós jamais seremos enganados pelo diabo que oferece os reinos do mundo se tivermos o Espírito Santo. Os nossos jovens, nossos filhos poderão ter sucesso nas suas faculdades, ou jovens empreendedores nas suas grandes empresas, mas eles não serão enganados pelo reino do mundo, porque aquilo assim, se eles tiverem o Espírito Santo, ali será resultado da sua vida com Deus, daquele vento que sopra, daquele fogo que desce, daquela língua que se fala, daquela água que transborda. É hora de começarmos a viver a cada dia esse dia de Pentecostes. É hora de começarmos a dizer: Deus, essas línguas como de fogo, essa língua que vai pousar, que pousa sobre nós, está ardendo em mim, eu tenho que falar, eu tenho que orar. E aí nós temos que começar a orar em todo o tempo. Por exemplo, línguas em oração, línguas de fogo, línguas estranhas, nós podemos orar o dia inteiro, queridos. O apóstolo Paulo falava em 1 Coríntios 14 que ele falava mais línguas do que todo mundo na sua vida. Então eu vou lá para a academia, porque a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a massa muscular, e aí tem que fazer, não tem jeito. Aí eu fico lá, aí eu fico contando 10, já esqueci do 10, aí eu não vejo mulher que estiver vestida, ou mal vestida, ou sem vestida, eu estou lá, a minha esposa do lado também está lá, né? Mas a gente pode orar em línguas o tempo todo. A gente pode estar lá pegando o pezinho lá e a pessoa, aquele homem está mexendo aqueles lábios, aquele é meio doido, né? Mas é línguas de fogo. A gente está orando em todo o tempo no Espírito. E aquilo ali, eu quero dizer para vocês, funciona, é tão legal, funciona. Não tem jeito para a carnalidade começar a entrar, a sensualidade de dominar, porque você chega na igreja e recebe um banho do Espírito Santo, aí você vai para a academia e recebe um banho de carne. Não é assim que deve ser na sua vida. Você vem para a igreja, recebe um banho do Espírito Santo, aí você vai para a sua escola, você recebe um banho de humanismo. Não é assim. Não é assim. O Espírito Santo tem que estar sempre com você, sempre comigo, sempre conosco, nos enchendo. E por isso nós podemos orar como línguas de fogo, com línguas como de fogo, e as pessoas vão começar a notar alguma diferença em nossas vidas. E quando o diabo tentar cochichar alguma coisa no seu ouvido, porque o salário não deu, porque a dívida aumentou, porque o problema não resolveu, e você vai dizer: Satanás, cai fora, tudo que eu estou passando, algumas coisas eu realmente fiz errado, mas o Senhor há de consertar isso em nome de Jesus. E aí o reino de Deus é aquilo de Lucas 17, 21. O reino de Deus não é com visível aparência. O reino de Deus está no coração. Imagina um monte de coração cheio do reino de Deus aqui. O ministério do louvor não vai precisar plantar bananeira para você poder cantar. Não vai precisar falar muito para você poder sentir a presença de Deus, porque você já veio cheio da presença de Deus. Você vai para a escola cheio da presença de Deus, você volta dela cheio da presença de Deus. E quando você recebe ofertas ou propostas, desculpem, do mundo, as meninas recebem propostas de outras meninas para namorarem com elas, os meninos recebem propostas de outros meninos para namorarem com eles, e você está cheio do fogo do Senhor, e aí o menino fica endemoniado, e a menina fica endemoniada, porque você está cheio e cheia do fogo de Deus. As nossas crianças vão começar a profetizar, e o texto diz: nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Nossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão. Não tem na Bíblia dizendo que os velhos têm que ter depressão, está dizendo que o velho tem que sonhar, mesmo sem músculo, mesmo cheio de pelanca, mas tem que sonhar. Tem que sonhar com as coisas de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Nossos velhos sonharão, nossos jovens terão visões. E o diabo não vai aguentar uma igreja que edifica e que constrói e que implanta o reino de Deus. O diabo não vai aguentar, não vai suportar.
Isso vai acontecer, queridos, e aí vai acontecer o que tem que acontecer. Nós só temos duas igrejas no final dos tempos, chama-se Filadélfia e Laodiceia. São as duas igrejas do final dos tempos. Qual é o resultado, o bom de Filadélfia? Apocalipse 3,10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. A igreja de Filadélfia nada mais é do que uma igreja que se chama remanescente. É a igreja que continua perseverando na palavra. A palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração e no teu coração. A palavra que o Espírito Santo faz arder no teu coração para você falar com seu filho. Você não tem medo de falar com seu filho, com a sua filha, das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Você não pede desculpas ao seu filho por falar que o que ele está fazendo é errado. Você diz: filho, eu te amo. E eu não tive filho para ir para o inferno, eu vou jejuar e orar, mas eu vou levar a palavra para o seu coração. A igreja de Filadélfia é a igreja que guarda a palavra, e se você guarda a palavra, Deus vai guardar você da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. O mundo está empobrecendo, adoecendo assustadoramente mais rápido, adoecendo, empobrecendo, apodrecendo. Tudo que é endo está acontecendo com este mundo. Não é só o Brasil, é todo lugar. Os valores do inferno são elevados, os valores de Deus são colocados no chão. É o mundo inteiro está acontecendo. Mas a igreja de Filadélfia é a igreja que guarda a palavra, por causa do Espírito Santo que nela habita. E qual é o problema da igreja de Laodiceia? Que são duas igrejas vivendo no mesmo tempo, que é o final dos tempos, Laodiceia e Filadélfia. Qual é o problema de Laodiceia? É a igreja que está em cima do muro. É a igreja que fica morna, que diz: bom, eu aceito Deus, mas também aceito esse pecado aqui. Pai, eu vou para a igreja com o senhor. Mãe, eu vou para a igreja com a senhora. Mas olha, eu também, a senhora deixa eu ir para o baile também com o meu amiguinho, né? Então você tem que fazer um jeito, dar um jeitinho com o seu filho para ele num domingo vir para a igreja, para no sábado você deixar ele para o baile com os amigos dele, fazer um monte de besteira que você sabe que eu não preciso ficar falando aqui o que ele vai fazer, além de bebida e outras coisas mais. Aí você vai fazer um acordo com o seu filho. Isso não é palavra, isso é Laodiceia, que está em cima do muro, está morno, e Jesus vai vomitar o morno da boca dele mesmo. São duas igrejas vivendo no mesmo tempo. E qual é a igreja? A igreja de Filadélfia é a igreja que edifica o reino de Deus. E nessa noite, nós temos que pensar nos nossos filhos. Por isso eu tenho falado dos nossos filhos. Não só filhos crianças, mas especialmente nossos filhos adolescentes. Eles estão adolescendo, eles estão crescendo. Eles recebem tantas propostas do mundo, queridos, que parecem tudo muito bom. Tudo que eles recebem de propostas do mundo parece muito mais brilhante do que a proposta que você tem oferecido para ele na palavra de Deus. O diabo se apresenta para os seus filhos adolescentes como anjo de luz. Aquele menino que se apresenta para a tua filha e quer fazer sexo com ela. Porque hoje está na moda, hoje está normal, hoje as crianças podem fazer, não é isso? E você chega e diz: olha, filha, não, nenhum fornicário herdará o reino de Deus. Vai ter que... pai, mas isso... mãe, mas isso... Você está pronto para edificar o reino de Deus na vida da sua filha, do seu filho? Mas elas, então eu não vou casar, porque não vai mesmo, querida. Desse jeito do mundo não vai, porque desse jeito do mundo não serve. Vai destruir a vida da sua... mas nunca houve divórcio na minha família, mas vai começar a ver. Não dura muito tempo. Um relacionamento sem base não dura. Qual é a base? A base de um casamento é a palavra de Deus. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Você está pronto para edificar o reino de Deus na vida do seu filho e da sua filha? Então, nessa noite, eu quero que você pense o que Deus falou comigo numa tarde, como eu falei há muitos meses atrás. O dia de Pentecoste ainda não terminou. Só vai terminar quando Jesus voltar, até que a noiva saia do seu aposento, o noivo da sua recâmara. O Espírito e a noiva vão dizer: vem, Senhor Jesus. Então nós temos que nos encher desse Espírito Santo, começarmos a orar em línguas mais do que de costume, começarmos a orar mais. Eu falei o que eu faço, eu realmente oro praticamente o dia inteiro no carro e oro em línguas, gosto de orar em línguas, porque o Efésios 6 fala orando em todo o tempo no Espírito, e eu digo para vocês que funciona que seus olhos nem... mas eu estou brincando, eu não perco a conta não, eu consigo orar em línguas e contar 12, aí não descansei e continuo. Depois mais 12,
Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o Espírito Santo começa a interceder por nós. Você às vezes está orando em línguas, nem sabe que o Espírito Santo está fazendo você orar pelo seu filho. A minha filha, hoje missionária na Romênia, Clarissa, ela tinha 13 anos e um rapaz se infiltrou na igreja dizendo que era crente, um rapaz de 19 anos, e começou, como diz o nordestino, se enxerir para a minha filha. Enxerido, né? E aí começou com as conversas, uns papinhos que eles sabem ter, né? E a minha filha, então, começou aí se apaixonou por esse jovem. E aí eu disse: Isabel, é agora, vamos ter que proibir de falar, não vai dar, porque se eu proibir de falar vai ser pior, vai falar escondido. Vamos ter que orar. Um dia o rapaz foi visitar a gente lá em casa, teve a ousadia, hein? Ousado, rapaz. Ele disse: pastor, eu vejo que o senhor tem um pé atrás comigo. Eu disse: não, engano seu, eu tenho o corpo inteiro atrás. O corpo inteiro. Ai, Deus, só a graça. Um dia eu estava sentindo, vou buscar minha filha na escola. Cheguei lá, ela tinha matado aula, eu nunca tinha feito isso na vida. O rapaz tinha levado, estava com ele. Aí eu disse: Isabel, eu fiquei muito triste. E em vez de falar com ela, eu disse: eu vou falar com Deus. Isabel, eu fui para o monte orar. Eu vou de manhã, não me espera, não sei que hora eu volto não. Fui no monte orar segunda-feira de manhã. E orei em línguas até umas 4 da tarde. De manhã até 4 da tarde, fiquei orando lá. Umas 4 da tarde eu senti paz no meu coração. O reino de Deus é paz. Aí eu desci, todo queimado, todo vermelho do sol do monte. Na segunda-feira à noite a gente estava dormindo, estava deitado, um bilhetinho da minha filha pela fresta da porta: pai, não quero mais saber do Tiago não. O cantamento acabou. Funciona. Se nós começarmos a fazer as coisas no Espírito Santo, o reino de Deus vai vir. Hoje minha filha, casada, missionária na Romênia, 2 filhos, nossos netos, porque funciona. Não é mérito da gente, é o reino de Deus, a gente tem que construir, vamos ter que construir no Espírito Santo. Brigar com o rapaz, bater no rapaz não vai resolver. Muito pelo contrário, né? Vai me dar mais problema. Mas orar resolve. Orando em todo o tempo no Espírito. E vai vir a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus. Eu quero então orar pela igreja. Essa é uma simples palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer à igreja nessa noite. Para começando essas 7 noites proféticas, edificando o reino de Deus. E eu desejo que todos nós, toda a igreja tenha sucesso, sim. Seus filhos tenham sucesso, façam as melhores faculdades, sejam poliglotas, falem várias línguas, mas que seja o reino de Deus no coração deles. Porque se não houver justiça e paz e alegria no Espírito Santo, vai ser apenas um reino do mundo. Vai ser apenas uma igreja que tem um nome de fama, como a igreja de Sardes, a 5ª igreja das 7. Tens fama de que vives, mas estás morta. É uma igreja que leva o nome do reino, mas de reino de Deus nada tem. É uma igreja que arrasta a multidão para esse tal de reino, mas que reino de Deus não tem, porque não tem justiça, nem paz, nem alegria no Espírito Santo. Pode baixar sua cabeça por um instante, eu quero orar por você e por sua família. Nós estamos na primícia do ano 2024, no primeiro dia. E eu sei que talvez alguns de nós aqui tenhamos muitas frustrações, algumas coisas que não aconteceram no ano passado. Alguns filhos que você tem orado e ainda não, assim como os filhos de Jó, ainda estão apenas na farra. Eles estão apenas gostando dos prazeres do mundo. Algum marido, se alguma esposa aqui é crente e o marido não é crente, por mais que você ora, seu marido continua sem gostar das coisas de Deus. Mas eu quero aconselhar você como co-pastor de Jesus, a dizer: Deus, venha o teu reino, porque a oração, uma parte da oração é: venha o teu reino. Venha o teu reino onde? No teu coração. Esquece por um momento o seu marido descrente, o seu filho que está quase que se desviando, os problemas que você não resolveu, esqueça por um momento e pense em você. Pense no reino de Deus dentro do seu coração, porque o reino de Deus está em vós, não vem com visível aparência. Nem dirão ele ali ou lá está. O reino de Deus não é esse prédio da fonte de alívio, mas é o teu coração. Isso é o reino de Deus.
Se o teu coração não estiver cheio do Espírito Santo, a Igreja Fonte de Alívio tem faltando na tua vida o reino de Deus, na tua vida está faltando o reino. Talvez tenha no teu vizinho, no teu irmão do lado, mas em você não. Então agora você diga: Senhor, vem o teu reino sobre a minha vida. Porque se o teu reino vier sobre a minha vida, primeiro os demônios não vão poder mais aguentar na minha casa. Eu vou poder falar com meu filho, com a minha filha, sem brigar, diferente de como eu fazia até então. Eu vou poder falar com meu marido descrente de outra forma, e não daquela forma que eu agia, no natural. E quanto mais eu buscar o teu reino, vem a tua justiça, e depois da justiça vem paz, depois da paz vem alegria. Eu vou começar a ser uma pessoa alegre que até então eu não era. Se você aí com seus olhos fechados, sua cabeça baixada, você diga aí para o Senhor: Deus, vem o teu reino em minha vida. Eu não preciso chamar você aqui à frente hoje, porque não é da forma como às vezes nós queremos sempre. Talvez amanhã venha uma multidão para frente, talvez no domingo, muitas coisas vão acontecer todas essas noites. E fechando com chave de ouro na tarde do domingo. Mas hoje o Espírito Santo quer que você quebrante seu coração e diga: vem o teu reino sobre a minha vida. Vem o teu reino na minha vida. Eu não tenho sido marido como eu deveria ser, porque o reino do Senhor não está ali em atividade em minha vida. Eu não tenho sido pai, nem um marido, nem um pai como eu deveria ser, porque o teu reino não está implantado mesmo no meu coração. Seja honesto como Davi foi, quando disse: tu és tido por justo quando falas e puro quando julgas. Se você não tem sido aquela esposa sábia de Provérbios 14, que edifica a sua casa, que edifica o reino de Deus, que derruba com as próprias mãos, então você diga: Deus, vem o teu reino na minha vida, eu quero ser uma esposa diferente. Eu quero ser uma mãe diferente. Se você tem sido um filho, uma filha que tem culpado seus pais pelos seus próprios problemas, pelas rejeições, pelas afrontas que sofreu, pela falta, pela omissão, nesse momento diga: Deus, vem o teu reino no meu coração. Não quero mais viver culpando meus pais. Eu quero que o teu reino venha sobre mim, porque é a tua justiça. O Senhor vai fazer justiça dentro de mim. O Senhor vai mudar o meu coração. Isso vai mudar a minha história, isso vai mudar a minha vontade de viver. Eu vou querer viver muito mais. Enquanto você está com os olhos baixados e fez essa oração e fez esse pedido, se você fez, eu profetizo que o dia de Pentecostes você vai começar a viver, porque esse dia não terminou. E o vento do Espírito Santo vai soprar forte sobre a sua vida a partir de hoje. E esse vento vai te atrair para atrações que você não tinha até esse momento. Aquele vento atraiu o povo de Jerusalém não mais para uma festa, mas para ouvir a palavra de Deus. Coisas que te atraíam a partir de hoje vão ficar sem graça, porque o vento vai te atrair para amar a palavra de Deus. Jovens aqui vão começar a devorar a palavra de Deus como nunca fizeram. Homens e mulheres vão começar a ler e orar como nunca fizeram. Línguas pousarão como de fogo, e dons de línguas e línguas do Espírito Santo começarão a ser usadas frequentemente, diariamente, todo o tempo na vida de todos aqui. O dia de Pentecostes não mudou, e as águas do Espírito Santo vão inundar. Os nossos filhos verão a diferença a partir de hoje, nos pais que aqui disseram: Deus, vem o teu reino na minha vida. Não basta o intelecto, como o filho do Senhor falou aqui. O intelecto da palavra, tem que ter a revelação da palavra. Hoje vem a revelação da palavra sobre tua vida. A Bíblia deve ser lida por revelação, não por intelectualismo. Então vem a revelação do Senhor, trazendo o reino de Deus no teu coração. Eu declaro e decreto o reino de Deus, de justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.